Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor, e neste episódio especial do podcast de Cafezinho você vai ouvir uma análise sobre a ida de Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional, a entrevista concedida a William Bonner e Renata Vasconcelos na noite desta segunda-feira ainda está dando muita repercussão. Confira os pontos positivos e negativos de ambos os lados. E o que podemos esperar em relação à postura dos apresentadores com os outros candidatos que apareceram nessa semana? Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome também esse cafezinho com a gente. No ar para todo mundo em mais de 20 plataformas de streaming de áudio, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Trazido a você como sempre pela Anchor, a maneira mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. E a quem nos acompanha pelo YouTube e Rumble, pela Feature Points. Seja recompensado baixando aplicativos e jogos para usar em seu celular. Use nosso código exclusivo e ganhe de cara 50 pontos. O link está na descrição deste vídeo. O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL esteve na noite desta segunda nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro para uma sabatina que foi ao ar no início do Jornal Nacional. O que era para, em tese, ser uma sessão de perguntas e respostas por 40 minutos, escancarou ainda mais a rivalidade criada entre o político e a emissora carioca, representada pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos. As farpas foram trocadas já no início da sabatina, quando Bolsonaro acusou Bonner de criar fake news ao dizer que ele havia xingado ministros do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar ministros. Isso não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. O senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news. Em nome da verdade, candidato, o senhor xingou ministro do Supremo de canalha. O senhor fez isso com o microfone. Então, e ele vinha fazendo contra mim. Mas, candidato, eu lhe perguntei qual era o seu propósito. Lembra a pergunta que eu fiz ao senhor? Qual era o seu propósito? Falou ministro. Foi um ministro específico. O detalhe é que essas ofensas realmente ocorreram. A maioria delas direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral, responsável pela organização das eleições que Bolsonaro passou a questionar com mais intensidade desde o ano passado. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin também foram xingados pelo presidente. Detalhe, quando esses xingamentos ocorreram, eles é que eram os presidentes do TSE. Alexandre de Moraes faz um inquérito onde não tem a participação do Ministério Público e me investiga. Me investiga por fake news. Poxa, eu não quero baixar o nível da entrevista, né? O que esse cara tem na cabeça? O que ele está ganhando com isso? Quais são os seus interesses? Ele está ligado a quem? Ou é um psicopata? Daí vem o Barroso com a história esfarrapada dele, entre outras, né? Dizer que o voto em papel, se o João foi votar lá no interior lá do Ceará e engripou a maquininha, pode engripar sim. E daí o mesário vai lá e vai ver que o João votou em tais candidatos. Isso desqualifica as eleições, porque fere o sigilo do voto. É uma resposta de um imbecil. Eu lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Só um idiota para fazer isso aí. Bolsonaro também foi questionado sobre o fato de ter se filiado ao PL, partido do chamado Centrão, base política famosa por trocar apoio por cargos e que já teve diversos de seus representantes envolvidos em escândalos de corrupção e até condenados na justiça.
caso do presidente do atual partido de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto. Até por causa disso, na semana passada, ele acabou sendo chamado por um youtuber de Tchutchuca do Centrão quando se dirigia ao Palácio da Alvorada, em Brasília. Por que eleitores como aquele, que se sentem traídos pelo senhor, acreditariam nas suas promessas de agora? Você está me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Você. Porque o Centrão são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixar de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então você está me estimulando a ser um ditador. São 513 deputados. 300 são de partidos de centro, pejorativamente chamados de Centrão. O lado de lá, os 200 que sobram, é o pessoal do PT, PCdoB, PSOL, Rede. Não dá para você conversar com eles. Até eles não teriam número suficiente para aprovar sequer um projeto de lei comum. No meu tempo não era Centrão, não existia Centrão. Como assim? No meu tempo, esses partidos que eu já integrei não eram tidos como partido do Centrão. Agora, a atuação do governo na pandemia, no combate ao desmatamento e na economia também chegaram a ser questionadas pelos âncoras do JN a Bolsonaro. A economia foi o único ponto onde todos chegaram em um consenso, que poderia ter sido melhor se não fosse a Covid e a guerra na Ucrânia. Fora isso, a impressão que o público teve é de que teve mais bate-boca do que propriamente sabatina. a questão da Pfizer. No contrato da Pfizer estava escrito: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Outra coisa, a Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem: jacaré. Figura de linguagem? Sim. Você acha que é o caso de brincadeira? Não é brincadeira isso. Isso faz parte da literatura portuguesa. Então, brincadeira é, num momento difícil para o Brasil, a imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de clinicar. Esse foi o grande problema. E outra coisa, eu não errei nada do que eu falei. Eu falei no início da pandemia que nós devíamos tratar dos idosos, pessoas com comorbidade, e o resto da população trabalhar. Isso eu falei e não errei. Hoje, muitos países já falam que o lockdown foi um erro, que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. E outra coisa, se falava em fazer o que o lockdown? Lockdown 1 mês, 2 meses no máximo para achatar a curva. Durou mais de 1 ano o lockdown. E até hoje continua gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown serviu sim para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Então o senhor chama isso de politicamente incorreto? O senhor não se arrepende do seu comportamento, das frases que fez, imitando pessoas com falta de ar, como solidariedade com as famílias que sofreram? Você acabou de falar que eu não imitei falta de ar e voltou a falar em falta de ar novamente. Você voltou a falar em falta de ar novamente. 700 mil mortos. A minha pergunta é muito específica. O senhor se arrepende Lamento as mortes. Disso? Não tem que não perder um parente, um amigo. Lamento as mortes. Agora, não poderia ser tratada a Covid da forma como começou a ser tratada. E quando você fala em tratamento precoce, lembre-se que no protocolo do Mandetta tinha o tratamento precoce lá, mas só em casos graves, onde eu não concordei com ele. No início, o protocolo do Mandetta era: vá para casa, quando sentir falta de ar, procura um hospital. Eu falei: procurar para quê se não tem remédio? E não tinha vacina também naquele momento. Bom, vamos falar de economia? Eu só queria observar, a Renata não retirou observação sobre o fato de o senhor ter imitado pessoas com falta de ar. Ela disse, não. Ela disse que o senhor imitou gente com falta de ar e que faltou também a solidariedade. Foram as duas coisas. Isso eu não respondeu. Mas, candidato, o senhor já deixou claro que o senhor acha que mais brasileiros se contaminaram por ficar dentro de casa sem se expor. Não, o senhor disse isso. Nova York, mostra isso aí. Bolsonaro também falou sobre as acusações de interferência na Polícia Federal feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, além das inúmeras trocas de comando no Ministério da Educação. Primeiramente, quem me acusou de interferência na PF foi o ex-ministro Sérgio Moro. Falou que a prova da interferência estava numa sessão reservada nossa. Bem, eu não queria, a sessão foi gravada, eu não tinha obrigação de entregar ali a fita. O senhor teve 4 diretores gerais da Polícia Federal e a cada mudança... Eu não tinha obrigação de entregar a fita.
Foi revelado, até com muitos palavrões na reunião de ministros. Não acharam nada. O que acontece? Eu, quando entrego o ministério para alguém, eu dou o ministério para aquela pessoa agir. Tá? A Polícia Federal, com a saída do Sérgio Moro, melhorou e muito na apreensão de drogas, na apreensão de numerários, tá? Em operações, melhorou muito. Em armamento, melhorou. E as pessoas vão mudando. Por exemplo, quando o André Mendonça saiu, porque ele foi para o Supremo Tribunal Federal, eu não considero uma saída da paz dele. Atualmente, temos um delegado da Polícia Federal às frentes do Ministério da Justiça. Agora, ninguém comanda a PF, Bonner. Se pudesse comandar, o Lula teria comandado, a Dilma, o Temer, seja lá quem for. Ninguém consegue comandar a Polícia Federal dessa forma como você está falando aí. Qual é a dificuldade de escolher um bom ministro da educação? Por muitas vezes, depois que a pessoa chega, a gente vê que ela não leva jeito para aquilo. Não foi só da educação. Ele teve acusação. Ele teve morte de prisão. Ele foi preso, inclusive. Agora, conseguiu o habeas corpus logo em seguida. Agora, fiquei sabendo depois, né, que o Ministério Público do DF foi contra a prisão dele. Agora, veja só... Foi contra a prisão dele. Por quê? Não tinha nada contra ele. Se tiver hoje em dia, é outra história. Até aquele momento não tinha nada. A questão de ter 2 pastores, um que está no gabinete dele, qual é o problema? Agora, se ele faz besteira, e se essa pessoa... Agora, nós começamos a investigar o caso dos pastores. Não foi a Polícia Federal. Nós começamos a investigar com a CGU. Agora, só na área da educação, o primeiro-ministro escolhido pelo senhor caiu depois de 3 meses porque, por causa de um escândalo, pediu que professores gravassem slogans de campanha seu. O segundo ministro praticamente fugiu do Brasil depois de ter insultado ministros do Supremo. O terceiro ministro nem chegou a assumir porque maquiou o próprio currículo. O quarto ministro envolvido num escândalo de corrupção. Quais são os critérios que o senhor usa para escolher um ministro de uma área tão vital para o futuro do país? As pessoas se revelam quando chegam. Atualmente, eu tenho um excelente ministro da Educação. Acontece, é igual um casamento, muitas vezes. Mas o senhor concorda que essa alta rotatividade prejudica? O ideal era não ter vários... rotatividade. O ideal era não ter rotatividade nenhuma, mas acontece. Outros ministros foram trocados também. Bom, por vários motivos. Agora, depois desse escândalo do MEC... que escândalo do MEC, Bonner? A saída do ministro... Mas a saída é escândalo, MEC? Não é escandaloso, candidato, sim. Um ministro destinar dinheiro da educação para 2 pastores, dizendo que o presidente da República indicou um deles... Cadê o duto cadê o duto do dinheiro vazando ali? Cadê o dinheiro? Candidato, não sabemos. Cadê o dinheiro aparecer? Você não sabe? E está me acusando? Não, está acusando o Milton por isso? O senhor tem todo o direito de achar que não foi um escândalo. O que eu tenho a falar para a população brasileira? Peguei o Brasil numa situação crítica, na questão ética, moral, econômica. Começamos a trabalhar, tá? Fizemos muitas reformas em 2019. Infelizmente tivemos a Covid, depois tivemos a guerra lá fora, tá? Tivemos uma seca enorme. E nós fizemos tudo possível para que a população brasileira sofresse o menos possível. Isso nós fizemos. Hoje você nota o preço do combustível caiu assustadoramente, nada de canetada, com o trabalho nosso junto ao Parlamento brasileiro, conseguimos R$600 de Auxílio Brasil para 20 milhões de pessoas mais pobres, conseguimos a transposição do São Francisco, que estava parado desde 2012, levando água para o Nordeste, nós pacificamos o MST, titulando terras pelo Brasil, e 90% dessa titulação foram para as mulheres. Criamos o PIX, tirando dinheiro de banqueiros, fazendo com que a população pudesse se transformar muitos em pequenos empresários, um PIX sem qualquer taxação em cima do PIX. Anistiamos 99% da dívida de 1 milhão de jovens junto ao FIES. Encerrou? Acabou. Muito obrigado aí, até a próxima. É boa, né? Renato, até a próxima. Candidato, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e por ter prestado esses esclarecimentos ao público telespectador, aos eleitores brasileiros. Além da repercussão nas redes sociais e dos trocentos memes criados tanto por apoiadores quanto por opositores, a ida de Bolsonaro à Globo foi positiva para ambos os lados. Isso porque o Jornal Nacional marcou a maior audiência do ano na Grande São Paulo,
maior mercado televisivo do país de acordo com a própria emissora. Chamou a atenção também o perfil um pouco menos agressivo de Bolsonaro durante a sabatina. Quem esperava um presidente explosivo na emissora que lhe declarou guerra diversas vezes e até ameaçou não renovar a concessão da emissora depois de outubro, se decepcionou. Isso fez com que os jornalistas acabassem recebendo os papéis de vilões e até de que foram parciais demais. A postura mais branda de Bolsonaro talvez se explique pelo fato da mudança de estratégia de campanha, tocada justamente pelo Centrão. Se não pode vencer a maior rede de TV do país, tente se juntar a ela ainda que de forma indireta. Somente de janeiro a junho deste ano, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República aumentou os gastos com publicidade na Globo, na contramão do que o próprio presidente havia dito diversas vezes, de que a mamata iria acabar para a emissora. Foram mais de 11 milhões de reais pagos ao canal da família Marinho para inserções de propagandas institucionais que mostram os feitos de sua gestão. Com esse valor, a Globo volta a ser a emissora de TV que mais recebeu dinheiro do governo para suas propagandas neste ano. Agora resta ver por parte dos apresentadores do Jornal Nacional se a postura adotada com Bolsonaro será mantida nesta terça-feira com Ciro Gomes, na quinta-feira com o Lula e na sexta-feira com a Simone Tebet. Mas o fato é, quem é contra Bolsonaro acha que ele saiu perdendo. Quem é a favor de Bolsonaro acha que ele saiu ganhando. Quem viu a sabatina sem paixão nenhuma político chegou à conclusão de que todo mundo deixou um pouco a desejar. E assim nós encerramos esse episódio especial do podcast Cafezinho nessa semana especial de sabatinas com os principais candidatos à presidência da República. Amanhã, nesta mesma hora e nestes mesmos canais, voltaremos com mais um episódio para falar sobre a sabatina do candidato Ciro Gomes do PDT. Eu tô indo embora por enquanto, e a você que fica, um excelente dia e até amanhã. Tchau!